Após os Estados Unidos afirmarem ter assumido o controle da Venezuela após a detenção de Nicolás Maduro, o Brasil e mais 5 países condenaram os ataques e manifestaram grandes preocupações. Vamos entender melhor esse comunicado oficial com a repórter Rani Veloso, que chega ao vivo direto de Brasília. Oi, Rani. Oi, Soraya, é isso. Essa nota conjunta desses países que há muito tempo já vem acompanhando a situação da Venezuela desde as últimas eleições. São países que, inclusive, tentaram negociar o acordo de Barbados para que Maduro aceitasse um processo democrático, coisa que não ocorreu e que, por isso, também vieram, por meio público, expressar à luz da gravidade dos fatos. Foi assim que esses países classificaram e também com base na Carta das Nações Unidas, profunda preocupação sobre os fatos que ocorreram na Venezuela. Além do Brasil, os países que assinaram essa nota conjunta são Colômbia, Chile, Uruguai, México e Espanha. Então, 5 países da América Latina e um país também da Europa. Então, de acordo com a nota que eles expressaram em 4 pontos, eles repudiaram as ações militares unilaterais dos Estados Unidos na Venezuela, que foram classificadas por esses países como violação do direito internacional e também a soberania da Venezuela. Também defenderam que a crise no país aqui da América Latina deve ser resolvida por meios pacíficos, exclusivamente através do diálogo e também das negociações, e que todo o processo deve ser também liderado de acordo com a vontade do povo da Venezuela. Eles também alertam para o risco de qualquer tipo de controle externo, no caso dos Estados Unidos, pelos recursos naturais e estratégicos da região. Então, esses foram os principais pontos dessa declaração que foi publicada antes daquela reunião que a gente já falou anteriormente, envolvendo os países da América Latina e também do Caribe, da CELAC. O Brasil, inclusive, havia divulgado essa nota através do Ministério das Relações Exteriores, também antes dessa reunião, mas que foi retirada do ar e publicada somente após a reunião da CELAC. A Colômbia permaneceu ali com o comunicado no site oficial do governo. A gente lembra também que o Itamaraty reforçou que esse foi o principal fato do dia ontem apontado pelo Brasil, porque demonstrou a posição oficial do país contra a violação do direito internacional, defendendo a integridade territorial da Venezuela e também a soberania do país. Então, está bem claro a posição, também foi muito baseada naquela publicação ainda do sábado do presidente Lula. Então, o governo brasileiro deve seguir assim. Informações do momento, acabei de conversar aqui com o ministro Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que também participou das reuniões realizadas no fim de semana, coordenadas pelo presidente Lula, e ele disse que na fronteira do Brasil com a Venezuela segue ali um fluxo normal. A fronteira foi fechada apenas nas primeiras horas do sábado, após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, mas depois das 10 horas da manhã do sábado ela foi aberta e segue, de acordo com o ministro, absolutamente normal. Então, essas são as últimas informações. O presidente Lula, inclusive, pediu que Múcio Monteiro e Mauro Vieira conversassem com seus homólogos na Venezuela para verificar como é que está realmente o clima político no país e a repercussão desse ato norte-americano em território latino, para saber de fato como é que vai impactar nas relações com o Brasil. Volto com vocês. Reunião que já começou basicamente com divergências explícitas, né? E aí teve esse comunicado entre Brasil e mais 5 países. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Vamos olhar essa nota conjunta dos países do ponto de vista econômico. O Alan Gani está de volta para a gente também repercutir. A partir desse comunicado, né? Quais as consequências mais imediatas para o Brasil? Lembrando que o Brasil está ainda com essa boa relação com Donald Trump, né? Exatamente, Soraya. É claro que isso pode trazer um prejuízo a curto prazo, uma volta das tarifas protecionistas, né? Vamos lembrar que alguns produtos, aliás, vários produtos, mais de 900, foram isentos da tarifa. Então, isso
pode gerar algum atrito a curto prazo. Isso porque os Estados Unidos querem países com a importância do Brasil como aliados em relação a essa questão da Venezuela. Mas é algo muito pontual, até porque os Estados Unidos voltaram atrás em relação às tarifas protecionistas, porque também estava prejudicando a própria economia norte-americana, trazendo inflação ao consumidor. Então eu vejo, Soraya, que é muito mais uma questão pontual do que estrutural. Agora, que a América Latina entra no radar dos investidores com o aumento do risco geopolítico, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso acaba afetando todo mundo aqui, Brasil, claro, China, a própria Colômbia, né, que está agora sendo ameaçada pelo Donald Trump. Ou seja, o investidor, ele pensa duas vezes antes de dizer, vou botar dinheiro nessa região do mundo? Exatamente, ele fica mais apreensível, porque o investidor, ele não gosta do risco geopolítico, ele não gosta de instabilidade. Então, talvez, em vez de colocar o dinheiro na América Latina, dado todos esses problemas, ele pode migrar para a Ásia, né? Tudo ainda é muito cedo, Nonato, para a gente tirar uma conclusão. Mas o fato é que aumenta esse risco geopolítico no mundo e o risco geopolítico acaba fazendo preço.